O que a grande mídia não te conta, você vê aqui. Bem-vindo ao Fato e Opinião, o canal que escancara a verdade e expõe os bastidores do poder. Isso que vou te mostrar agora pode mudar tudo. A própria Globo divulgou áudios que jogam por terra toda a narrativa do golpe de Estado. Sim, os áudios foram ao ar no Fantástico, simplesmente inocentes os réus do 8 de janeiro das acusações mais pesadas. Se isso for verdade, significa que muita gente foi condenada injustamente. Mas calma, antes de continuar, já deixa seu like, inscreva-se no canal Fato e Opinião e ative o sininho por mais notificações. Por aqui a verdade não tem censura. Agora eu vou te mostrar os áudios e depois vou mostrar alguns comentários de análise dos bastidores da política aqui no Brasil. A gente não sai das quatro linhas, vai ter uma hora que a gente vai ter que sair ou então eles vão continuar dominando a gente. O povo está nas ruas pedindo para que haja uma outra eleição de forma que possa ser cobrado de uma forma mais clara. Pô, meu velho, só quem tem 4 estrelas no ombro não tá vendo isso? Eu acho que o pessoal poderia fazer essa descida aí, né, e ir atravancando mesmo. Porque, a massa humana chegando lá não tem treino que segura. Atropelar a grade e vai invadir, depois não tira mais, né? Se eu tiver alguma possibilidade de influenciar alguém dos movimentos, eu tô tentando plantar isso nas redes onde eles estão. Tô participando de vários grupos civis. Não adianta protestar na frente do QG do Exército. Tem que ir pro Congresso. E as Forças Armadas vão agir por iniciativa de algum poder. Porque assim, todo mundo quer Forças Armadas por quê? Quer um mecanismo de pressão chamado arma, né? Para apaziguar, a gente resolve destituir, invalidar a eleição, colocar voto impresso, fazer uma nova eleição. Com ou sem Bolsonaro. Bom dia, general. Tudo bem? Eu tô precisando de um apoio aqui. A gente comprou uma tenda e o pessoal não tá deixando ela entrar pra trocar a polícia do exército daqui do QG. Eu preciso de um apoio pra liberação. Eu queria ver com o senhor aí qual que é a perspectiva, até quando vocês querem que a gente fique aqui, general. Ver com o presidente aí. Eu não saio daqui, eu quero ser o último a sair. Somos um soldado. Parece que existe um mandato de busca e apreensão do TSE, né, ou do Supremo, em relação aos caminhões que estão lá. Já andou havendo prisão realizada ali pela Polícia Federal. Se o presidente pudesse dar um input ali para o Ministério da Justiça para segurar a PF, eu estou tentando agir diretamente junto às forças, né? Se tu pudesse pedir para o presidente ou para o gabinete do presidente atuar, a gente tem procurado orientar tanto o pessoal do agro como os caminhoneiros que estão lá em frente ao QG. Então, se eu puder vir junto ao presidente, falar com o ministro Anderson, segurar a PF, esse cumprimento de ordem, ou com o comandante do exército, pra gente segurar, proteger esses caras ali. A gente tá recebendo cara de TI, hacker. Eu não bebo cerveja, mas depois eu te conto as coisas que a gente já fez aqui. A gente tem cara infiltrado em qualquer lugar, monitorando e passando pra gente as informações, refutando ou ajudando a instigar, né, digamos assim. Matemático, estatístico, PhD, aquelas denúncias sigilosas. Vai encontrar o cara no mercadinho, vai encontrar o cara na garagem, o cara passa um pendrive, tem de tudo, cara. Mas ninguém ainda chegou com uma coisa que consiga abrir uma investigação. Logo que saiu os arquivos do TSE, eu vou pegar esses arquivos aí pra ver o que dá pra fazer e vou buscar agora qual que é a inconsistência desse negócio aí, por que tá essa votação. Mas a gente teria que encontrar alguém lá de cima, né, do governo principalmente. Por coincidência, uma tia tá na mesma igreja da Damares, da ministra. Aí a Damares, ela escutou e passou um contato de uma assessora do Bolsonaro. De alguma forma, chamaram o pessoal da BIM, da Agência Nacional. Força, Kid Preto. Kid Preto, algumas fontes sinalizaram que o comandante da força foi ao Alvorada para sinalizar ao presidente que ele podia dar a ordem. Se o senhor tá com o presidente agora e ouvir a tempo, blinda ele contra qualquer desestímulo. Isso é importante, Kid Preto. Força. E agora está ficando muito claro que o alto comando, e não é o exército, é o alto comando do exército,
ele está se fechando em copas, talvez, como a maioria, contra a decisão do presidente, mas pensando em primeiro lugar na instituição, pensando em primeiro lugar no próprio Exército, quando deveria estar pensando em primeiro lugar no Brasil. Só sei quanto o senhor está comprometido com essas ações, o risco que todos nós estamos correndo, né, participando dessa frente. Grande abraço, general. Ele entende as consequências do que pode acontecer. Hoje ele mexeu naquele decreto, ele reduziu bastante, fez algo muito mais direto, objetivo e curto e limitado. Nós temos já passagens dos comandos de força. E aí, já vamos passar o comando aqueles que estão sendo indicados para o eventual governo do presidiário. E aí tudo fica mais difícil, cara, para qualquer ação. Eu só espero que o silêncio que esteja acontecendo seja para que passe a ser alguma coisa, porque se realmente não acontecer nada, a gente vai cair num descrédito total. Tá com o Cid, cara. Ele falou que não vai ter nada. Tá pronto, só que ele não vai assinar por conta disso que eu te falei. O alto comando tá rachado e não quer encampar a ideia. Então, sentiu, deu ruim, tá? Acabei de falar com o nosso amigo lá, ele falou que não vai rolar nada. O alto comando não vai topar. A Marinha topa, mas só se tiver a outra força com ela, porque ela não aguenta a porrada que vai tomar sozinha. É aquilo que eu tinha conversado contigo. Eu falo, cara, pode esquecer. O decreto não vai sair, o presidente não vai fazer, eu só faria se tivesse apoio das Forças Armadas, que ele tá com medo de ser preso. Falei com ele agora de manhã. Cabeça aí nossos líderes, formado naquela escola de prostitutas, né? E o presidente não vai embarcar sozinho, porque ele tá com o decreto pronto, ele assina, e aí ninguém vai, ele vai preso. Então ele não vai arriscar. E bem-vindos à Venezuela. Coppola, qual sua avaliação sobre estes áudios revelados? Eles alteram de alguma forma a defesa de Bolsonaro? Não, de forma alguma. Os áudios revelados pela Polícia Federal, eles fortalecem a defesa do Bolsonaro porque eles são a prova definitiva de que o ex-presidente está sendo injustamente acusado. Vamos recapitular aqui os crimes imputados falsamente a Jair Bolsonaro. Liderança de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e dano contra o patrimônio da União e deterioração do patrimônio tombado. Essas acusações, Basílio, elas são falsas por 4 motivos principais. Primeiro, o depoimento do único delator do caso foi obtido por meio de ameaça. Segundo, as provas colhidas contradizem a denúncia apresentada. Terceiro, a Procuradoria extrapolou as conclusões do órgão investigador. E, finalmente, a denúncia está fundamentada em suposições. Então, para comprovar o que eu aleguei aqui, eu vou usar apenas matérias da Folha de São Paulo, como se sabe, uma publicação cuja linha editorial é de esquerda. Primeira manchete, Cid mudou versão sobre trama em audiência na qual Moraes ameaçou prendê-lo. Então, na ocasião, para contextualizar, a Veja vazou áudios privados do delator Mauro Cid, nos quais ele confidenciava para uma pessoa próxima que ele estava sendo pressionado para alterar o seu depoimento, incriminar Bolsonaro e participar aí da falsa narrativa do golpe. Depois do vazamento, o Alexandre de Moraes mandou prender o Mauro Cid preventivamente e alertou o investigado sobre os riscos para seu pai, sua esposa e sua filha. O Cid só foi solto depois de oferecer uma nova versão do seu depoimento, uma prática que o STF condena, que foi caracterizada aí pelo ministro Gilmar Mendes, a gente já falou disso, como tortura e coisa de pervertidos, e pelo ministro Dias Toffoli como o pau de arara do século XXI. Ou seja, a principal fonte de prova do processo é nula, porque ela foi obtida por meio de ameaça ou de tortura, para ficar nas expressões dos próprios ministros. Outras manchetes aqui da Folha. PGR, Procuradoria, omitiu falas de Mauro Cid que contrastam, que contradizem denúncia contra Bolsonaro. Outra, PGR turbina a acusação contra Bolsonaro com conclusões que nem mesmo a Polícia Federal bancou. O que isso significa, pessoal? Que o procurador, escolhido a dedo por Lula, ignorou todas as provas que desmentem a teoria do golpe. Mas ele foi além. Com base em meras suposições, em meras interpretações criativas, ele acusou Bolsonaro por coisas que sequer constam do relatório da Polícia Federal. E aqui mais uma manchete da Folha nesse sentido. Bolsonaro aceitou matar Lula
diz Procuradoria sem comprovar. Claro que em nenhum momento do relatório da Polícia Federal existe a insinuação de que Bolsonaro aceitou, autorizou, ordenou a morte de autoridades. Pelo contrário, o que a gente sabe é que o Bolsonaro não atrapalhou, nem impediu a diplomação e a posse do Lula, apesar de sofrer pressões nesse sentido. E isso fica constatado pelas mensagens e pelos áudios, tanto do senhor Mauro Cid quanto dos demais militares. Nesses áudios fica clara a convicção desse grupo que o processo eleitoral foi fraudado, né, seja aí por falhas no sistema eletrônico, ou seja pela interferência indevida do Poder Judiciário, por meio de censura, com decisões tendenciosas, a própria anulação das condenações do Lula. Então, esses militares, eles pressionaram o ex-presidente para viabilizar novas eleições por meio de decretos previstos na Constituição, que envolviam, inclusive, pessoal, autorização do Congresso Nacional. E aí, depois de consultas jurídicas às Forças Armadas, em dezembro, o presidente se convence de que esse não é o caminho a seguir e ele facilita a transição pacífica para o novo governo, inclusive trocando o comando militar a pedido do novo governo. Dessa vez eu vou sair da Folha, eu vou para o Globo. Dezembro de 2022, Bolsonaro nomeia novos comandantes da Aeronáutica e Marinha escolhidos por Lula. Então, pessoal, diante desses fatos aqui, que estão expostos nas matérias às quais eu já me referi, dá para falar que o Bolsonaro liderou uma organização criminosa armada, sendo que ninguém pegou em armas e ninguém cometeu nenhum crime violento? Daria para falar que o Bolsonaro depredou patrimônio público, sendo que ele estava nos Estados Unidos hospitalizado e repudiou os atos de 8 de janeiro publicamente? Dá para falar que ele tentou abolir o Estado de Direito, que ele tentou dar um golpe de Estado, se esses crimes só se consumam se houver emprego de violência ou de grave ameaça? É claro que não, Basílio. Essas acusações são fabricadas, elas são falsas. E quanto mais a gente sabe sobre o processo, mais se conclui pela inocência do ex-presidente.